Olá, eu sou o professor Eugênio Mussac, sou professor na área de desenvolvimento humano e organizacional e estou aqui gravando mais uma aula pela quarto grau Educação Continuada a respeito de temas da gestão para ser aplicada na gestão de empresa, na gestão de carreira e também na gestão das nossas vidas em todas as dimensões. Muito bem, hoje nós vamos continuar aqui falando sobre ferramentas de gestão, que são aquelas ferramentas muito úteis que foram desenvolvidas ao longo da criação da ciência da administração e que são utilizadas amplamente em empresas de todos os tamanhos e também podem ser usadas nos nossos projetos pessoais, grandes, pequenos, longos ou curtos. Já falei aqui sobre algumas ferramentas, você pode procurar outros vídeos, aliás, você pode estar vendo este vídeo no nosso portal, e aí você pode também verificar que existem outros vídeos, alguns cursos pagos e outros que são livres, como este aqui, e pode também estar vendo no YouTube. Neste caso, por favor, se inscreva aqui no canal, acesse o sininho, né, compartilhe com seus amigos as perguntas clássicas ou as solicitações clássicas dos vídeos do YouTube. Bom, hoje nós vamos então falar sobre mais uma ferramenta de gestão, que é a ferramenta conhecida pelo nome de SMART. Né? SMART em inglês, você sabe o que significa esperto ou inteligente. Realmente é uma ferramenta muito inteligente, muito útil. É bem possível que você já tenha ouvido falar sobre ela, já tenha visto, já tenha tido aulas, mas assista este vídeo até o final, porque eu vou falar sobre a ferramenta de uma forma até relativamente rápida e no final eu trago algumas conclusões, assim, algumas justificativas para a existência dessa ferramenta e algumas aplicações. Você sabe que nas minhas aulas eu nunca me limito àquele assunto específico, eu amplio sempre, coloco outras visões de outras áreas do conhecimento humano, da ciência, da filosofia, da biologia, o que nos ajuda muito a entender, fica mais interessante, mais divertido e também mais fácil de aplicar. Aliás, esta ferramenta é uma ferramenta que é mais uma que une estas duas áreas do conhecimento, né? A administração, né? A ciência da administração, este é o símbolo da administração, com a psicologia, né? Este símbolo é da psicologia. Sim, porque na realidade as ferramentas nos ajudam a fazer alguma coisa, mas também nos ajudam a pensar. Aliás, primeiro nós temos que aprender a pensar e depois aprender a fazer. Então há uma fortíssima ligação entre estas duas áreas em praticamente tudo o que a gestão faz. Definindo, se você procurar em qualquer livro, você vai encontrar uma definição parecida com essa. SMART tem a ver com visão de futuro e com a definição de metas. Só que isto pode parecer muito simples, mas, na realidade, visão de futuro tem a sua complexidade. O futuro é uma coisa que nós dizemos que ainda está por acontecer, portanto, uma coisa que ainda não é palpável. Como é que nós lidamos com isso? Né? Essa ferramenta vai nos ajudar a entender. Esse aqui é o símbolo clássico, né, que eu já falei em outras aulas sobre o planejamento estratégico, o pensamento estratégico. Lembrando que pensamento estratégico pode ser definida como a conciliação entre a realidade presente e o futuro desejado, onde a letra A é o que nós temos hoje e a letra B é o que nós desejamos ter, que pode ser eventualmente um local, né, ir de um local para o outro, e quando é uma realização, esse B significa o futuro. Né? Então, neste tempo eu vou querer tal situação para mim, para minha empresa e assim por diante. E a seta é o plano, né, o como que você vai chegar do ponto A no ponto B. No caso do SMART, ele é uma ferramenta para ser aplicada no ponto B. Que é exatamente como é que nós definimos bem quais são os nossos objetivos. Isso é fundamental. Aliás, nós vamos encontrar muita literatura a respeito disto, né, de como definir os objetivos, a importância de definir os objetivos. Eu podia citar aqui um livro chamado Alice no País das Maravilhas, né, do Lewis Carroll, inglês, professor de matemática no século XIX.
em Londres, né, cujo nome certo era Charles Dodgson, né, o Lewis Carroll é pseudônimo, e ele se refere então todo mundo já conhece essa história, né, Alice que segue o coelho, cai num buraco, vai para uma outra dimensão, que é chamado de País das Maravilhas, onde acontecem coisas incríveis. Uma delas é que os animais falam. E aí, tentando sair do País das Maravilhas, ela se depara com este gato e pergunta ao gato que caminho ela deve seguir. E aí ele faz a famosa pergunta: bom, depende para onde você quer ir. E ela diz: pois é, eu não sei para onde que eu quero, eu só sei que eu quero sair daqui. E aí tem a famosa resposta dele, né? O conselho, né? Bom, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E o interessante é que depois que o gato de Cheshire, que é o nome certo do gato, no livro, depois que ele diz isso, ele desaparece e deixa presente apenas o seu sorriso. Esse sorriso aqui, um sorriso meio sarcástico, meio sardônico, né? Essa é a mensagem que o autor quer nos passar. O mundo ri de quem não sabe bem o que quer da vida, para onde que quer ir, quais são os objetivos, quais são os seus planos, quais são os seus propósitos. Então é importante que a gente tenha isso em mente, né? Para onde você quer ir. Mesmo que durante esse trajeto você mude de ideia. Né? Você muda o plano porque você, né, encontra um outro destino que te parece mais interessante naquele momento, então isso pode acontecer. Mas não saber assim, para onde você quer ir, você fica um pouco perdido, né? Como aquela música Deixa a Vida Me Levar, né? Que é muito bonita na poesia, na música, mas se você simplesmente deixar a vida te levar, talvez ela te leve para algum lugar onde você não queria ir. Portanto, ter o pensamento estratégico, não apenas na estratégia de uma empresa, é muito importante para nós. Bom, o SMART, né, sabemos que é um acrônimo, né, uma palavra formada pelas iniciais de outras que são essas aqui, né? S de specific, aliás, está em inglês, claro, M de measurable, attainable, relevant e time-based. Né? Então são as 5 palavras em inglês que criam a palavra SMART. Se eu traduzir isso para o português, então o S passa a ser a segunda letra, específica, então quanto mais específico, né, mais específico for a visão de futuro, o objetivo, melhor. Né? Mensurável, atingível, relevante e temporal. Isso é muito fácil de a gente guardar, certamente você já ouviu falar. Só que eu quero comentar um pouquinho sobre cada um dessas 5 palavras, dessas 5 características. Né? Primeiro, a visão tem que ser específica. Sim. E eu vou dar 3 justificativas para essa especificidade do objetivo. A primeira justificativa vem do próprio mundo da gestão, porque aí nós temos 3 características que nos ajudam muito na gestão dos projetos, que é, primeiro, clareza de direcionamento. Onde que eu vou colocar os meus esforços? Numa equipe, uma equipe que está trabalhando junta, todo mundo sabe qual é o objetivo, para onde nós estamos indo, e sabemos que todos deveremos chegar lá juntos. Então, a clareza de direcionamento, para onde que eu estou indo, qual é o caminho que eu devo seguir. O segundo ponto é a alocação de recursos. Claro, não existe estratégia que você monta sem colocar recurso. Recurso significa dinheiro, né? Significa tecnologia, pessoas envolvidas, o próprio recurso tempo, né? Que é o recurso talvez o mais raro de todos. Né? Então, onde que eu vou colocar os meus recursos? Onde que eu vou colocar os meus esforços? Evidentemente, eles têm que estar à disposição de um objetivo, que quanto mais específico, melhor, eu direciono melhor os meus esforços e recursos. E, por último, eu crio a estratégia adequada. A estratégia adequada significa, a estratégia tem a ver, nesse caso, com a maneira, né, o como que eu vou chegar lá. Bom, se eu não sei para onde que eu quero ir, se isso não está muito claro, eu não consigo montar uma estratégia adequada. Então, isto são as justificativas da gestão para que o objetivo seja o mais claro, o mais específico possível. Né? Então, na sua vida pessoal, se você deseja, um exemplo simples, né? Eu desejo comprar um carro, né? Muito bem, mas eu aconselharia você a pensar em que carro você quer comprar, né? De que marca, de que modelo, de que cor, né? Como é que serão os bancos do seu carro, né? Quanto mais claro for isso, ele vai te dando uma visão. Aliás, isso é uma característica da psicologia, né? Que é o segundo ponto, né? Essa definição do foco.
né, faz com que você aumente a sua motivação para atingir aquele objetivo e você consegue também avaliar o progresso, né, perceber se você está evoluindo em direção àquele objetivo. E quando eu falo em psicologia, eu também posso falar em neurologia. No próprio cérebro humano também tem justificativas ali, porque o cérebro, ele, claro, para realizar o seu potencial, ele precisa de uma coisa chamada foco. Você sabe disso, né? Quanto mais você focar em um determinado trabalho, né, melhor os seus recursos mentais e físicos são colocados à disposição daquilo, né, daquele foco. Se você dispersa a energia. Se você dispersa a atenção, dispersa a energia, né? Então, quanto mais claro for o objetivo, mais facilidade você tem para se concentrar, se focar, prestar atenção e processar melhor as informações que você precisa para atingir aquele objetivo. O segundo item, que fala sobre visualização e simulação mental, é o que eu estava falando agora há pouco. Imagine o carro que você deseja, feche os olhos e já, né, consiga ver, através da imaginação nós conseguimos ver, você consegue ver o carro, quem sabe você entrando na garagem da sua casa com ele, né? Esta visualização, ela meio que materializa o objetivo, materializa o sonho, e aí todos os seus recursos mentais agem melhor em prol daquele objetivo, daquele sonho. E além disso, em neurologia nós falamos de sistema de recompensa, né? Então sempre que você faz alguma coisa, mesmo que fazer esta coisa seja difícil, você ter que se esforçar e até, digamos assim, aguentar algum sofrimento, não tem importância, porque você sabe que você vai ter uma recompensa no final. Como ir para a academia, né? A gente sofre na academia, mas depois a gente tem a recompensa de perceber que o nosso corpo está com mais saúde, né? Que sua estética está melhor e assim por diante. Então aciona, né? Anteriormente, né, o sistema de recompensa. Eu sei que quando eu chegar lá, nesse objetivo tão específico, eu vou ter uma imensa satisfação. Bom, então veja, quanto mais específico, melhor. O outro ponto, o M do SMART, é mensurável. E aí, veja, aqui é gestão, porque na realidade, uma das definições, né, um dos axiomas da gestão, diz o seguinte: aquilo que eu não posso medir, eu não consigo controlar, eu não consigo administrar. A administração depende muito de informações numéricas, né, de dados. Então, quanto mais mensurável, mais este objetivo permite que eu crie indicadores, né, que eu crie gráficos para acompanhar a evolução e que eu controle melhor, né, melhor a evolução dos fatos. Né? Então, nunca diga assim, no ano que vem o meu objetivo é faturar mais. Não, tem que dizer, no ano que vem o meu objetivo é faturar 10%, 20% a mais. Né? Então, colocar um número, a nossa cabeça funciona melhor a partir de números claros, né? De números que nós conseguimos visualizar, né? Que nos informam com mais qualidade, né? A respeito do objeto, né? Do objeto do desejo, né? Do objeto do plano que nós estamos criando. O terceiro ponto, o A do SMART, é atingível, né, realizável. Esse item, né, atingível, ele se refere à factibilidade, né, ao sonho possível. Porque sonhar é uma coisa muito boa, mas o problema é que se nós sonhamos sonhos impossíveis, nós com o tempo paramos de sonhar, porque nós não conseguimos atingir aqueles sonhos, transformá-los em realidade. Então nosso sonho tem que ser possível. Uma expressão que vem da pedagogia, que eu gosto muito, que é o inédito viável. Né? O que é inédito? É uma coisa que não existe ainda, né? Mas é viável. Então será inédito na minha vida se eu conseguir fazer isso aqui, mas é viável, é possível. Não adianta você sonhar um sonho impossível, né? E por que ele é possível ou impossível? Bom, aí você tem que fazer uma análise do seu ponto A. Lembre, nós estamos falando aqui do ponto B. Mas eu não posso me lançar ao ponto B sem conhecer o ponto A. E aí no ponto A tem uma outra ferramenta lá que você já conhece. Se você não viu o vídeo, veja, porque ele está por aqui, que é a ferramenta do SWOT. Né? O SWOT é uma ferramenta de autoconhecimento.
né, que permite você avaliar em você ou na sua empresa, né, ou na sua equipe, quais são as forças, né, quais são as fraquezas, quais são as oportunidades, quais são as ameaças. Isso nos dá uma noção de realidade, né, porque às vezes a gente tem um sonho que não tem a ver com a nossa realidade. Por isso a expressão que eu usei agora há pouco, a definição de pensamento estratégico, é conciliar a realidade presente com o futuro desejado. Então precisa haver uma conciliação, né? Ou seja, o futuro desejado é atingível, ele é factível, ele é possível. Senão, a gente acaba desistindo, ou às vezes nem começando, quando sonha sonhos impossíveis. Outro ponto, o SMART, né, a quarta letra, é o relevante, né? O relevante tem a ver com isso aqui, né? Quão relevante, quão importante é que eu faça isso agora, né? Então nós avaliamos a utilidade, né? É útil que eu faça isso, é útil que eu chegue lá, é útil que eu faça esse curso, é útil que eu, né, faça tal negócio, é útil que eu faça uma poupança, enfim, é uma necessidade, né? Utilidade, de um modo geral, se transforma em necessidade, né, quase sempre. E a palavra oportunidade aparece aqui não como uma oportunidade que aparece de repente e você tem que aproveitar. Não é nesse sentido. É oportunidade de ser oportuno naquele momento, né? Porque às vezes você deseja fazer alguma coisa, mas não é oportuno que você faça agora, porque você tem prioridades. Você tem alguma outra coisa mais importante, mais útil, mais necessária, mais relevante do que fazer agora, isso aqui. Então eu posso deixar para depois. Então, digamos, você está se preparando para um vestibular, um exemplo que, né, todo mundo já passou por isso. Ora, qual é o objetivo mais relevante no ano da preparação para o vestibular? É passar no vestibular. Então, todos os seus esforços têm que ser colocados nesta direção, né, no objetivo mais relevante que você tem, que é passar no vestibular. Agora, alguém te diz assim, veja, nós vamos fazer uma viagem, aí surgiu uma promoção, tem uma excursão, e uma viagem para o Oriente, que você sempre quis ir, vamos junto, né? Fala, puxa, eu até poderia ir, mas não é oportuno que eu vá agora. Eu vou gastar 2 semanas, 3 semanas nessa viagem e vou estar perdendo um tempo que eu podia estar dedicando ao meu objetivo mais relevante, que é passar no vestibular. Então veja, essa definição do que é relevante ou não é relevante, o que é necessário ou não é necessário, útil ou não útil naquele momento, né, que é oportuno agora ou será oportuno só no ano que vem, ou já foi oportuno, mas não é mais, é isso que dá a relevância para o fato, para o seu objetivo. E isso fala muito a respeito da maturidade, sabia? A pessoa madura é aquela que toma decisões e depois responde por suas decisões, e essas decisões elas são embasadas na realidade, em alguma coisa que pode ser sustentada racionalmente, tá bom? Então veja se é relevante, se é importante para você, se é útil fazer o que você está querendo fazer agora. E o último ponto, né, temporal, evidentemente tem a ver com tempo, né? Em inglês é time-based, ou seja, baseada no tempo, né? Estratégia baseada no tempo, que é basicamente isso aqui, né? Definir uma data, né? Definir o que em inglês chama deadline, né? Isso permite que você crie um cronograma para acompanhar. Bom, se eu quero atingir este objetivo em 12 meses, né? Quero, sei lá, produzir tanto, ou vender tanto, ou estudar tanto, né, em 12 meses, eu primeiro vejo, né, onde que eu preciso estar, eu quero estar nos 12 meses, e vou definir onde que eu tenho que estar aos 6 meses, né, aos 3 meses, né, a 1 mês. Aí faz-se um cronograma e vai acompanhando, como o cronograma físico-financeiro da construção de uma casa. Tá bom, então eu quero terminar essa casa até o final do ano, isso significa que eu tenho que fazer a fundação até tal dia, né? Tenho que levantar as paredes até tal dia, né? Cobrir até tal dia, começar o acabamento até tal dia para chegar lá no meu deadline. Quer dizer, a definição do deadline permite criar um cronograma e acompanhar a evolução, para ver se nós vamos atingir naquela data ou não. Outro fator que é importantíssimo na definição de um deadline é que você se condiciona neste tempo.
Se eu tenho um ano, eu vou fazer durante um ano. Se eu tenho um mês, eu vou fazer durante este mês. E você coloca os seus esforços ali, mesmo que às vezes você falhe um pouquinho no cronograma e acaba tendo que se esforçar mais no final, mas você tem um objetivo, uma responsabilidade com os outros e com você mesmo, e com o projeto. Senão fica uma coisa meio no ar, assim. Para mim, já aconteceu muitas vezes de alguém chegar para mim e dizer: Eugênio, você já publicou vários livros, eu estou com vontade de escrever um livro. E eu dou maior força, falo: escreva. Né? Sente-se, escreva e tal, e quando é que você vai, quando que você quer publicar esse livro? Ah, não sei, né? Algum dia. Bom, se você diz algum dia, desculpe, você não vai publicar, porque você não vai escrever, porque algum dia não é uma data objetiva. Né? Algum dia eu farei isto, né? Algum dia eu começarei o meu regime, eu começarei a escrever este livro, algum dia eu começarei a estudar inglês, algum dia eu vou começar a frequentar a academia. Não faça isso, por favor. A vida é muito curta, né? A gente tem que definir tempos certos para aquilo lá, até porque depois nós vamos querer fazer outra coisa. Então, é isso, quer dizer, essas são as 5 palavras que formam o acrônimo SMART, e você veja que fazem muito sentido. Agora, eu disse que eu sempre avanço um pouco, né, dou umas explicações, às vezes um pouco mais abrangentes, mais envolventes, né, a respeito do assunto. Eu quero te dizer o seguinte, que o SMART tem a ver com a nossa relação com o futuro. Em primeiro lugar, assim, o ser humano é o único animal que tem noção de tempo, que conhece a linha do tempo, que sabe que existe presente, passado e futuro. O único detalhe que talvez você nunca tenha prestado atenção é que as pessoas costumam dizer assim: a única coisa que existe é o presente, o passado não existe mais e o futuro não existe ainda. Pois é, cuidado, porque existem sim, porque tanto o passado quanto o futuro só existem no presente. Pode mudar de nome, quer dizer, o passado no presente pode se chamar memória, pode chamar consequência, né? E o futuro no presente chama-se sonho, chama-se desejo, chama-se plano, né? E aí você vai realizar aquilo, porque o futuro, aquilo que nós chamamos de futuro hoje, vai virar presente logo, logo. Né? Amanhã já vai virar hoje, né? E aí este futuro, né, quando virar presente, será tão melhor ou tão pior a depender daquilo que você fez no presente atual. Essa que é a principal lógica que existe do homem viver bem nessa linha do tempo. Não esquecer das relações de causalidade, né? Causa e efeito, né? Assim por diante. Agora, as pessoas não se relacionam da mesma maneira com o futuro. Varia de pessoa para pessoa, e eu vou dizer para vocês aqui algumas das maneiras como nós nos relacionamos com o futuro. Uma maneira é a de viver o presente. Viver intensamente o presente. Você encontra pessoas que são assim, especialmente como quando somos muito jovens, a gente pensa: não, eu quero curtir a vida loucamente, até, né? Tem um filme com este nome, vivendo a vida louca, né? Curtindo loucamente a vida. Eu quero viver o presente, porque o futuro eu não sei o que vai acontecer, daí quando chegar lá eu vou ver o que eu faço com aquilo que acontecer. Olha, isto tem um lado que é bom e um lado que é ruim. Aliás, um lado que é bom e um lado que é muito ruim. O lado bom é que faz você aproveitar a vida. Você não perder tempo, né? Assim, cada momento, não interessa onde você esteja, cada momento pode ter a sua beleza, pode ter a sua oportunidade de aproveitar aquele momento que é único. Sei lá, você está conversando com amigos, está olhando uma paisagem, está lendo um livro, está enfrentando uma dificuldade, né? Está tomando banho em casa, está comendo uma boa refeição. São momentos. E tem gente que não presta atenção no momento, não curte o momento porque está pensando só no futuro. Então, cuidado, não faça isso, né? Curta o presente. Em latim tem uma frase, né, para isso, que é a famosa carpe diem. Carpe diem significa, traduzindo, exatamente isso: aproveite o momento enquanto ele existe, porque ele já vai deixar de existir. E a vida é feita de momentos, né? Lembre-se disso. Agora, esse é o lado bom. O lado ruim é que existe uma coisa chamada relações de causalidade. Quer dizer, o que você fizer hoje é uma causa de um efeito que virá depois. E esse efeito pode ser bom ou ruim, dependendo do que você fizer hoje.
né? Essas imagens que aparecem aqui, isso aqui é um filme que eu pessoalmente gosto muito, é um filme clássico, né, cult, da década de 1960, né, com o Peter Fonda, né, o Dennis Hopper e o Jack Nicholson. O primeiro filme do Jack Nicholson, ele era bem novo, chamado Easy Rider, né, que foi traduzido em português por Sem Destino, que significa mais ou menos a mesma coisa. Easy Rider é seguir o caminho mais fácil. Vamos para cá. Então eles andavam de motocicleta, né, pelo interior dos Estados Unidos, paravam numa cidade, paravam na outra, só curtiam a vida. Estavam pouquíssimo preocupados com o futuro, né? E aí o filme tem lá seus desdobramentos, né? Não vou contar para você, mas é um filme interessante, é um filme cult, porque ele joga exatamente com essa ideia. Ele mostra pessoas que não estão preocupadas com o futuro, né? E aí o que pode acontecer? Qual é a consequência disso? Uma outra maneira de nós nos relacionarmos com o futuro é tentar prever o futuro. Prever. Ver antes que ele aconteça. Isso é possível? Existe o exercício de futurologia a ponto de você conseguir enxergar o futuro antes dele acontecer? Pois é, existe sim. E aí isso pode acontecer de duas maneiras diferentes. Uma delas é o que, uma palavra em inglês que se usa mesmo aqui no Brasil muito, que é a palavra forecast, né? Forecast significa previsão. Se olhar no dicionário, forecast, previsão, né? Agora, é uma previsão que tem base estrutural, científica, numérica, né? Porque é uma previsão que é baseada ou em indicadores ou em instrumentos. Então, indicadores. Então, você está construindo um gráfico aqui, você está acompanhando a série histórica desse gráfico, e, mantidas as condições de temperatura e pressão, se eu cheguei até aqui hoje, significa que amanhã eu vou estar aqui e assim por diante, né? Então isso é um forecast baseado em indicadores. Indicadores são muito importantes. Indicadores da economia, indicadores de saúde, né? Indicadores de resultado, indicadores de satisfação do cliente, tudo tem indicadores. Quais são os indicadores que mostram como é que o teu casamento, o teu namoro estará daqui a um ano? Acompanhe tudo. Tudo é possível criar indicadores, mesmo que sejam só mentais, assim, né? Ou você, né, coloca números e transforma em gráfico. Ou instrumentos, né, que é o caso da previsão de tempo. Quer dizer, a moça do tempo na televisão, ela nos disse se amanhã vai chover, se vai fazer sol, aproximadamente qual será a temperatura. E isso não é adivinhação dela. Ela trabalha para um instituto de pesquisa que utiliza instrumentos, né? Barômetros, então, termômetro. Então, eles avaliam a temperatura, a velocidade do vento, né? Para traçar um panorama desse futuro próximo, que pode ser amanhã, pode ser o próximo final de semana. Então, forecast é possível. É um exercício de previsão, mas repare que neste caso, se você olha o futuro prevendo, você se coloca como espectador. Ou seja, você não faz parte dele, você está olhando o que vai acontecer. Como se você estivesse assistindo a um filme de suspense, né? E você tenta imaginar quem que é o assassino no final, né? Um filme da Agatha Christie, por exemplo, né? Mas é útil, é necessário, e a administração a gente usa bastante. Existe, entretanto, uma outra maneira de fazermos previsão, e muito cuidado com isso, que é o chamado foresight, né? A diferença entre forecast e foresight é que o forecast é baseado em dados ou instrumentos, e o foresight não. O foresight é uma espécie de uma intuição, se chama feeling também, né? Não, eu acho que vai acontecer isso. Mas isso não é achismo puro. O foresight não é achismo, é mais que o achismo, porque é uma previsão que leva em consideração alguns fatores, né? Em primeiro lugar, a vivência. A vivência, a experiência de vida, a repetição dos fatos, né? Você já viu alguém dizer, eu já vi isso acontecer várias vezes e o resultado foi este, agora não será diferente, né? Então a pessoa já está repetindo, né? Porque à medida que o tempo passa, nós, com a nossa vivência, nós vamos vendo as coisas se repetirem, né? Então, olha, não comece este projeto dessa maneira, porque a chance de não dar certo é muito grande, porque eu já vi alguém começar um projeto sem fazer um planejamento ou sem buscar recursos, etc. Não comece, se prepare melhor. Então a pessoa segue o teu conselho. Por que segue o teu conselho? Porque você é uma pessoa que tem mais vivência, né? Você já viveu mais, você tem mais idade, tem mais cabelos brancos,
né? Então preste atenção, ocupe-se, escute, né, a voz da experiência. Outro ponto importante é a serenidade, porque esse foresight, essa intuição que a ciência aceita hoje, ela exige que a pessoa tenha um certo grau de serenidade. Se ela estiver tensa, nervosa, estressada, a frequência cerebral fica muito alta. E a frequência cerebral, quanto mais alta, mais anula o efeito dos nossos órgãos dos sentidos. Às vezes uma pessoa nervosa está procurando a chave do carro e não acha, e a chave do carro está na frente dela, ela não vê. Ela sabe, a visão foi meio turvada, digamos assim, porque a visão não acontece no olho, acontece no cérebro, e o cérebro está ocupado com outra coisa. Então veja, calma, né? Serenidade, antes de tomar uma decisão, definir um objetivo, relaxe. Nunca tome decisões nervoso. Né? Nunca tome decisões desanimado. E nunca tome decisões animado demais. Então, cuidado com isso. Então, isso seria, digamos assim, a segunda maneira de nós nos relacionarmos com o futuro, que é tentar fazer uma previsão. E aí pode ser forecast ou foresight. Né? Insisto, forecast é baseado em dados, em informações, em instrumentos, e foresight é baseado em vivência, em experiência, em tranquilidade para imaginar o futuro. E para terminar, eu vou trazer aqui a figura de uma das grandes personalidades, um dos grandes heróis da criação desta ciência chamada administração, que é o Peter Drucker. Né? Nós sabemos, assim como o Frederick Taylor foi o criador da ideia da administração científica, lá no começo do século XX, o Peter Drucker foi o grande organizador desta nova ciência. Ele viveu a maior parte do século XX, faleceu em 2006, né? Tem inúmeros livros publicados e muitos conceitos criados, né? Sobre liderança, sobre gestão, sobre planejamento, enfim, sobre gestão de pessoas, sobre empreendedorismo. A gente sempre para ouvir o que o Peter Drucker disse. É fascinante a história dele, as ideias dele. Muito bem, com relação a essa relação com o futuro, o Peter Drucker nos deu uma frase que é sensacional, que é esta aqui, ó. Olha, nós não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo. Uma variante desta frase seria: a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Ou seja, quando você diz isto aqui, você está puxando para si a responsabilidade por esse futuro. Você, claro, não prevê, mas imagina. Você imagina o futuro que você deseja, você sabe que esse futuro é bom, você sabe que ele é factível, você sabe que você tem condições de realizá-lo, de atingi-lo, se organiza, define tempos, né, define recursos e parte para a ação. É isso que o Peter Drucker quis dizer com esta frase. Em outras palavras, com isto aqui, com esta frase, ele meio que justifica a existência dessa ferramenta que eu acabei de explicar para você, que é a ferramenta SMART. Muito bem, essa foi a nossa terceira ferramenta, né? Há outras, né? Haverá outras também, procure aqui no nosso portal ou no YouTube explicações sobre as ferramentas de gestão, vão facilitar o teu trabalho, impulsionar a tua carreira e melhorar a tua vida. Até a próxima aula.